Rádio Bandeirantes, AM 860. Bom, hoje a gente vai conversar aqui com a advogada Raquel Seródio no Reclamar Adianta. Raquel, libera o seu microfone aí para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Bom dia, Raquel, que prazer ter você aqui com a gente nesse primeiro programa do ano. Bom dia, Renata. Já virou tradição, né? Esse primeiro programa eu vi. Eu acho que é, porque ano passado também foi isso, não foi? Uns 2 ou 3 anos que a gente vai para o primeiro programa do ano. Isso é ótimo. Né? É bom que a gente já começa aí o ano com boas orientações, né, com boas análises aí vindo da Raquel Seródio, advogada especialista, advogada familiarista. Raquel, eu separei aqui algumas dúvidas, né, nessa área que a gente vem recebendo aí dos nossos ouvintes. E eu queria, Fred Leão, dando bom dia aqui para você, ó, Fred Leão sempre acompanhando aqui a nossa transmissão. E eu separei aqui algumas dúvidas que a gente veio recebendo aí, né, ao longo das últimas semanas aí dos nossos ouvintes. Vou começar aqui, né, e compartilhei essas dúvidas com a Raquel também, para ela poder analisar isso antes e a gente comentar que são casos que acontecem com muita frequência e esses casos que a gente traz aqui para o ar podem servir de orientação para todos vocês que acompanham aí o Reclamar Adianta, seja pelas redes sociais ou pela Rádio Bandeirantes. Raquel, a primeira dúvida aqui é da Cláudia, né? Ela diz o seguinte, o ex-namorado dela, tá, foi morar com ela num apartamento que é dela, porque ele não tinha para onde ir. Né? No início ele disse que ficaria só uns 2 dias, mas já faz 2 anos que ele mora nesse apartamento junto com ela. Aí ela diz assim, como eu faço para que ele vá embora? Né? Porque ela sustenta a casa sozinha, sem nenhum tipo de ajuda dele. E ela disse que assim, ele não tem emprego, ele não tem nada. Inclusive aqui ela trouxe pra gente um agravamento nessa situação, né, Raquel? Que ela diz que, inclusive, ela já tem um boletim de ocorrência por agressão verbal e ameaça contra esse ex-namorado que mora na casa dela. E aí ela também compartilhou aqui com a gente mais outras dúvidas, né? Porque, assim, ela tem medo de se ela falecer, se ele vai ter direito a esse apartamento. Ela tem um filho que não é um filho dele, tá? Não é dele, não é desse relacionamento. E assim, ela tá cheia de dúvidas sobre o que ela pode fazer. Mas eu acho que assim, a gente pode começar por o apartamento é dela. Então, assim, como que ela coloca essa pessoa que ela não quer mais que esteja ali convivendo com ela para fora, dentro da legalidade? Então, Renata, primeiro a gente tem que pegar uma informação que é bastante importante que você falou no início, que ele é namorado dela. Né? Ao que me parece, eles não tiveram o objetivo de constituição de família. Ele foi morar com ela por favor, porque ela ficou com pena, mas não formaram uma família. Então, a partir daí, eu já entendo que não tem caracterizado nenhum estado. Né? A questão é que 2 anos viraram, 2 dias viraram 2 anos e provavelmente ele entende que ali também é a residência dele. Só que é uma residência por comodato. O que é isso? É um empréstimo. Né? Ela permitiu, emprestou para ele, e um contrato de comodato ele pode ser rescindido a qualquer momento. Se verbalmente ela não está conseguindo rescindir esse contrato, né, não está conseguindo fazer com que ele saia, ela tem que notificar ele para que ele saia, e caso ele não saia, pedir a reintegração de posse do imóvel dela, porque ele está esbulhando um imóvel que é dela. Né? Ele está morando num lugar onde ele não tem a posse mansa e pacífica do lugar. Isso eu estou pontuando, Renata, se ela quiser tomar alguma medida específica no âmbito de direito de direitos reais, de direito civil. Agora, tem uma outra questão importante que você traz aqui, é esse boletim de ocorrência. Eu não sei detalhes, eu não sei se ela tem uma medida protetiva. Agora, se ela tem uma medida protetiva, muito provavelmente, nessa medida tem que haver o pedido de afastamento do lar, porque se ele mora com ela e ele gera medo, angústia, e ele violenta ela, a primeira medida que tem que ser tomada é uma medida protetiva com o afastamento do lar dele. Né? Então, já seria uma forma de retirá-lo da casa dela. Tá? Então, assim, é um caso que a gente precisa ter mais informações para ver qual é a melhor a seguir. Né? Eu estou dando orientações aqui com as informações que ela passou. Né? Agora, Raquel, posso te fazer uma pergunta? Aqui no caso,
Tá, da Cláudia. É porque eu estou tentando me colocar aqui na situação dela. Ela não pode trocar simplesmente a fechadura tipo, né? Ele saiu para fazer alguma coisa. Troca a chave da fechadura e ele não vai mais poder entrar ali, a não ser que ele coloque a porta abaixo. Quando você falou dentro de uma legalidade, eu estou entendendo que ela está querendo buscar um respaldo do judiciário, tá? Agora, eu entendo que sim, e o que me parece é que ela não tem força emocional para isso, de, na hora que ele sair, trocar a fechadura, porque ela tem medo, porque ela acha que ele vai arrombar, porque ela já acreditou que aquela casa ali também é dele. Existem questões emocionais aí, Renata, que eu não tenho como avaliar, mas é o que me parece, porque, veja, qual é a solução com maior certeza de que deve ser tomada? A casa é dela, eles eram namorados. Ela não quer mais morar com ele, ele se retira. Se ele não se retira, ela troca a fechadura. Né? Só que, ao que parece, ela não está tendo condições emocionais ou orientações possíveis para fazer isso. Então, por isso que eu estou partindo de uma instrumentalização do direito dela. Né? Por isso que eu estou falando sobre o notificar. E notificar não precisa ser em cartório, não precisa ser um telegrama. Né? Uma mensagem de WhatsApp é considerada uma notificação. Você entende? Eu estou entendendo aqui que ela me parece que ela quer um respaldo do judiciário. Sim. Mas nem sempre o respaldo do judiciário vai ser imediato. Então, trocar a fechadura da casa dela, se ela não tem uma união estável com ele, se a residência não é dele também, se ele não construiu aquele patrimônio... Porque, veja, se ele tivesse construído o patrimônio com ela e tivesse uma medida protetiva, ele teria que sair, você está entendendo? Tirar ele da casa por conta da medida. Por que ela não pode trancar a porta da casa dela? Eu entendo que pode. Mas quando você me pergunta, Raquel, dentro da legalidade, parece que ela quer um respaldo... Sim. Um respaldo legal, né, para saber exatamente como ela deve agir para que ela consiga fazer tudo dentro da legalidade. Da justiça. Exato, com o auxílio da justiça, porque eu não vejo que trocar a fechadura seja algo ilegal, não. Tá? Trocar a fechadura só vai gerar ela uma angústia de ter que lidar com ele, porque ele me parece que ele é uma pessoa violenta, né? Ela já tem um boletim de ocorrência, então me parece que ela tem maior dificuldade de lidar com isso. Mas se ela morrer, né, a pergunta que você fez, o que acontece é o seguinte, para ele ser herdeiro, quem é herdeiro dela, ela tem filho, né? Ela tem filho. Né? E quem é herdeiro dela é o filho. Para ele ser herdeiro dela, ele vai ter que comprovar essa união estável. Entendeu? E partilhar o patrimônio com o filho. Entende? E ao que me parece aqui, não tem nenhuma comprovação da união estável. Porque a união estável é uma forma de construção de família que você não precisa de tanta formalidade. Tanto que você tem caracterizações de união estável que não estão regulamentadas, não estão judicializadas. Porém, para ser herdeiro, precisa de um título. E o título que vai garantir a ele ser herdeiro é a comprovação dessa união estável, entende? Agora, se ele consegue comprovar que eles viviam em união estável, porque você precisa ali apresentar alguns documentos, mais testemunhas, enfim, você precisa apresentar provas de que você de fato vivia em união estável. Se ele conseguir de alguma forma, né? Na verdade, assim, o que eu queria te perguntar é o seguinte: se você vislumbra alguma possibilidade dentro dessa situação de que ele consiga comprovar que eles vivem em união estável? Ou pelo que a Cláudia relatou para a gente, depende das provas que ele tem. Eu não tenho, entendeu? Eu não sei. O principal comprovante de uma união estável é o comprovante subjetivo, que é a comprovação de constituição de família. E isso existe de várias formas, né? A gente já teve uma necessidade de marco temporal que não existe mais, né? Então, a pessoa tinha que viver junto mais de X anos. Isso não existe mais. Teve uma época que o fato de ter filhos juntos já caracterizava o Estado. Hoje em dia, isso não é mais um marcador. Então, o marcador principal da união estável é o objetivo de constituição de família. E constituição de família é algo que é público. Então, ele vai ter que demonstrar que essa constituição de família saía da esfera privada de um namoro e passava para uma comprovação pública, entendeu? De objetivo de constituição familiar. Então, por exemplo, fotos de rede social chamando um ao outro de companheiro ou companheira, isso é uma prova.
de formação de família. Fotos, viagens, tudo isso pode configurar também uma união estável, Raquel? Veja, por isso que não necessariamente, Renata, porque precisa de uma necessidade de comprovação de constituição de família. Porque senão qualquer namoro é união estável. Sim, né? sim. As pessoas viajam com os namorados, né? Os casais de namorados viajam. Entende? Então, é uma comprovação que vai depender subjetivamente do entendimento do legislador, do julgador, com base nas provas que vão ser levadas. Se ele leva duas testemunhas que dizem, não, eles namoravam, ele estava na casa dela, só porque ele estava sem trabalho, sem emprego, ela deixou ele morar lá. Isso aconteceu muito na pandemia, Renata. Casais de namorados que perderam o emprego um ou outro e foram morar juntos sem o objetivo de constituição de família. Porque morar junto não necessariamente tem o objetivo de constituição familiar. Mas, Raquel, como um casal de namorados que decidiu morar junto, um dos dois consegue comprovar que não havia esse intuito de formação de uma família, de constituição familiar? Porque não é um critério muito subjetivo, ou não? É subjetivo. Trocas de mensagens comprovam muito isso, né? Pessoas que falam, escrevem para outras, né? E-mail, a gente vê muito isso nos processos. E-mail das pessoas falando, eu vejo você como meu companheiro, como minha companheira, eu quero construir família com você, quero ter filhos com você. Isso tudo, né, que as pessoas se declaram na esfera privada, isso aparece nos processos como comprovação de família. Então, na verdade, a gente tem que se preocupar com essas trocas de mensagens. Se, por exemplo, estou tentando aqui me colocar... A expectativa de uma relação, porque, veja, eu pretendo casar com você e ter filhos. Isso não é constituição de família. Uhum. Não, a gente está morando junto porque, a partir de agora, eu entendo que nós somos uma família. Isso é constituição de família. Entende? Uma expectativa de um casamento, uma expectativa de construção de família... não significa que naquele momento haja família. Uhum. Porque senão não existiria ainda a tradição de noivar, casar, você está entendendo? Uhum. São critérios muito subjetivos, Renata. Agora, obviamente, quando é que as pessoas ligam para isso judicialmente? Quando tem bens. Então, isso tem que ser analisado sempre com base nesse interesse de houve, de fato, uma construção de família, né? Enquanto um trabalhava, o outro não. Eles trabalhavam para angariar bens em conjunto, entendeu? Eles tinham objetivo em conjunto. Porque ter família também não é só necessariamente morar junto e ter filhos. Claro. Tem casais, pessoas mais velhas que já tiveram seus filhos, ou pessoas até novas que não querem ter filhos, mas querem construir uma família, né? Com aquele companheiro, com aquela companheira. Então, existe um limite muito subjetivo, entendeu, Renata? Que é permitido no nosso ordenamento, porque o Brasil é o único país que tem essa amplitude com relação à união estável. Né? Diversos países, por exemplo, Portugal, por exemplo, a união estável não cabe herança, entende? Quem vive em união estável não tem herança, tem que comprovar determinadas dependências para ser beneficiário previdenciário. Entende? Então, o Brasil é uma sociedade onde a união estável é vista de forma peculiar, por conta de todas as garantias e por conta da equiparação constitucional aos direitos do casamento, em especial com relação às heranças, em especial com relação à sucessão. Né? Nós tivemos a declaração de constitucionalidade de um artigo do Código Civil que equiparou o casamento a união estável, né? Principalmente com bens adquiridos durante a relação. Com bens anteriores, não. Né? Mas com bens durante a relação, sim. Então, a gente tem essa subjetividade para lidar. Entende? Que vai depender muito das provas do processo, vai depender muito do que vai ser levado em consideração. Então, assim, com o que você me fala, eu não posso garantir. Ela está dizendo o tempo todo que ele é namorado. Né? Na verdade, pelo que eu entendi, Raquel, eu conversei bastante com a Cláudia para tentar entender o caso dela.
pelo que eu entendi, é um ex-namorado dela que ela ficou com pena e abriu as portas do apartamento para que ele fosse morar lá durante 2 dias e acaba que já tem 2 anos que ele continua morando lá e ela não. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Ela não tem força emocional para simplesmente tomar as providências que precisam ser tomadas para que ele não more, para que ele não habite mais o mesmo local que é dela, o apartamento que ela comprou com dinheiro dela, sem nenhuma ajuda dele. Eu perguntei muito isso para ela, né? E ela tem várias, em razão de tudo isso que ela está vivendo, né, nos últimos 2 anos, ela tem muito medo do filho, por exemplo, ter que dividir o imóvel com ele, porque esse não é o desejo dela. Então, assim, ele é ex-namorado, né, Renata? Sim. Na verdade, a relação deles nem passa pelo âmbito do direito das famílias. Nem passa. A relação deles trata-se unicamente de questão relacionada à posse e propriedade. Né? Uhum. Só que ela tem um vínculo emocional, uma questão emocional, que não é um julgamento, obviamente, mas que faz parte dessa construção social do papel da mulher, né, de que ela não tem essa força necessária para colocar ele dali para fora. Porque se ele é ex-namorado e ela colocou ele na casa dela, é a mesma coisa do que se fosse uma amiga, a mesma coisa que se fosse uma colega, a mesma coisa que se fosse uma pessoa que ela ficou com pena, deu um abrigo durante X dias e coloca para fora. Entendeu? Essa relação, pelo que você está me falando, porque primeiro falou namorado, agora é ex-namorado, ela nem passa por uma relação de afeto. Nem passa. Exatamente. Ela não deixou claro se eles construíram alguma relação nesses últimos 2 anos, mas o que ela enfatiza a todo momento é que é um ex-namorado dela. Então, assim, essas preocupações, assim, eu achei o caso da Cláudia muito interessante para que a gente comentasse aqui, para que a Raquel pudesse orientar, porque várias mulheres e vários homens também que nos acompanham nesse momento passam por situações semelhantes a essa. E aí a Raquel ela falou uma coisa muito, muito, muito importante, que assim, quando você tem patrimônio no meio, eu acho que a principal preocupação, né, principalmente de quem tem filhos, é essa questão patrimonial. Né? Se aquela pessoa que está ali, por exemplo, no caso da Cláudia, né, esse ex-namorado que mora ali, ele pode competir de igual para igual com o filho dela como herdeiro? Então, assim, eu fico imaginando aqui a Yara dizendo aqui para gente, por isso que no Brasil tem muita gente ambiciosa em relação aos bens do próximo, mas ainda bem que a lei protege, e aí ela também completa, e ela deve estar sendo ameaçada por ele. Ela tem um boletim de ocorrência aqui por agressão verbal e ameaça. Mas, Raquel, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é muito útil para quem está nos acompanhando agora, usando ainda como exemplo o caso da Cláudia. Quando o que você costuma orientar aos seus clientes, às suas clientes, por exemplo? A gente quer morar junto, mas a gente não quer constituir família, a gente não quer que um seja herdeiro do outro, porque a gente tem apenas uma relação aqui de morar junto. A gente não tem o objetivo de constituir família nem nada. A gente está morando apenas junto. Você costuma orientar os seus clientes a fazerem algum documento para que isso fique comprovado de que não haveria intenção de constituir família, para que os bens fiquem resguardados? Um contrato de namoro. Contrato de namoro. E como que é esse contrato de namoro? Você faz um cartório de títulos de documento. Cartório de títulos de documentos, uma declaratória de que aquela relação existente é uma relação de namoro. Agora, veja bem, Renata, como eu falei, a união estável, ela é um direito, ela é uma garantia de fato, né? Ela não precisa de formalização. Então, se for comprovado que no meio desse contrato de namoro, né, aquilo virou uma relação familiar, ou ficar comprovado que aquele contrato de namoro tinha objetivo unicamente de afastar a sucessão de um ou de outro, com o objetivo de prejudicar aquela pessoa e beneficiar uma outra, esse contrato vai ser declarado nulo. Tá? O contrato de namoro, ele não é um documento que supre, ou um documento, como eu vou dizer para você, que interrompe de forma inesgotável a existência de uma união estável. Entende? Porque, veja, se você quer construir bens sem que o seu companheiro ou sua companheira partilhe ele com você,
Você tem que se casar ou fazer uma união estável para separação total de bens. Ou processo legal, e não um contrato de namoro. Mas no caso da separação universal de bens, o cônjuge sobrevivente continua sendo herdeiro. Sim, na união estável também. O contrato de namoro falso declarado nulo também. Também. Mas se for um contrato de namoro de fato... O que eu fico me perguntando muito é o seguinte: qual é o problema de uma pessoa ser herdeira da outra? O problema é que mulheres até 1970 não podiam ser herdeiras. Não podiam ser herdeiras. O problema 1970... é que mulheres não podiam ser proprietárias. Entendeu? Mulheres não podiam ter bens. E isso permeia a sociedade. Isso permeia um pensamento da sociedade onde homens querem construir patrimônio, se utilizando da força reprodutiva dessa mulher, que muitas vezes está cuidando dos filhos, está cuidando da casa, ou que está bancando as contas da casa enquanto ele paga o patrimônio, e ele não quer que ela seja herdeira. Né? Ou seja, uma tentativa de manutenção do status quo. Exatamente. Foi muito bem lembrado isso por você, Raquel, essa questão de que eu não sabia que era até 1970, mas que até 1970 a mulher não podia ser herdeira. Eu trouxe até aqui numa participação que eu me lembro muito, muito disso. Você e o Dr. Fred, a gente fez um bate-papo aqui no ano passado sobre essa questão, e aí eu trouxe aqui para vocês o caso que eu estava lendo uma escritura de partilha, escritura de partilha do falecimento do meu bisavô, e que naquele momento é que me causou estranheza o fato de que a minha avó não era herdeira dele, mas sim o marido dela, né, o meu avô. E aí eu falei assim, gente, olha que absurdo. Então, assim, depois que a mulher casava, né, como ela era propriedade do homem, o patrimônio dela também ia para o homem, não ia para ela, ia também para o homem. Exato. Então, a mulher, até o estatuto da mulher casada, ela não era sujeito de direito, né? Ela era semi-limitável. Então, ela não tinha direito a administrar bens, ela não tinha patrimônio. Então, a gente precisa ponderar muito qual é o problema das pessoas serem herdeiras uma das outras. Qual é o problema das pessoas serem herdeiras uma das outras? Onde é que está o cerne dessa discussão, entendeu? Eu não estou nem falando do caso da Cláudia aqui, porque eu nem estou vendo o caso da Cláudia, que deve ser tratado no âmbito das relações das famílias e das sucessões, não. Né? O caso da Cláudia é um caso de infelizmente, mulher ocupada emocionalmente, sem forças emocionais, e isso reproduz muito a sociedade que somos, né? Desse lugar dessa mulher fragilizada, né? Dessa mulher que não tem forças para se vista como objeto mesmo, que não tem forças para se desvencilhar de um agressor, porque isso que ele faz é uma violência psicológica, né? O objetivo dele é se beneficiar patrimonialmente, tem a violência patrimonial aí, porque ela sustenta a casa, ela banca essa casa, ela não tem nem sequer um relacionamento com ele. Então, a gente tem que tratar essa questão tecnicamente, né? Eu digo, não digo subjetivamente, no âmbito das relações privadas, né? Troca fechadura. Então, se ela está preocupada dele fazer alguma coisa, né? Das ameaças dele, seja lá quais forem, né? Que não são cabíveis, ela tem que buscar judicialmente um campo-play, tirar ele de lá, não tem nada por ele. Agora, é isso, né? A gente vive um sistema de justiça machista. Ela vai chegar e vai dizer para um juiz, por exemplo, que ela não tem nada com ele, ela corre o risco de alguém rir. Né? Como ela não tem nada com ele, né? Existem esses pré-julgamentos sociais que fazem com que muitas mulheres não busquem seus direitos. E é sobre isso que a gente precisa falar. Verdade, Raquel. Acho que você tocou também em outro ponto importantíssimo, né? Todo esse modelo de justiça que a gente tem hoje no Brasil acaba intimidando, né? Que muitas pessoas busquem os seus direitos porque não acreditam que de fato serão ouvidas, ou melhor, que não serão ouvidas com respeito. Ô, Raquel, eu queria ir para o próximo caso que a gente recebeu, a próxima dúvida da Marlene. Ela diz assim: meu marido morreu e éramos casados em comunhão parcial de bens. Ele tem umas casas de aluguel
eu tenho direito a alguma coisa? As casas foram adquiridas e pagas por ele antes do casamento, mas atualmente estão alugadas. É a dúvida da nossa ouvinte Marlene. Então, a dúvida da Marlene é a maior parte das dúvidas de muitas mulheres, né? Uhum. Existe uma diferença de sucessão, de partilha de bens por divórcio, por fim de relação. Existe uma partilha de bens por sucessão, por morte. Essa é a grande diferença. Qual é o nome dela mesmo? Desculpa. Marlene. A Marlene, ela está confundindo as duas. Por quê? Se ela fosse divorciada, se ela fosse se divorciar desse senhor, aí sim ela não teria direito às casas e ela teria direito unicamente às benfeitorias dessas casas, ou seja, aos aluguéis. Mas como ele faleceu, ela é herdeira dele. Ela é casada com ele. Ela é herdeira dele. Ainda que não tenha sido patrimônio construído durante a relação. Se fosse um patrimônio construído durante a relação, ela não seria sequer herdeira, ela seria meieira. Mas não, ela é herdeira. Então, ela tem direito às casas e ela tem direito às benfeitorias. Ela compete aqui de igual para igual com... Eu acho que eles têm filhos, né? Se eu não me engano, aqui, eu vou até buscar aqui a minha conversa com a Marlene. Ela compete de igual para igual com os filhos, então. Ela é herdeira como os filhos, exatamente. Ah, tá. Então, Marlene, aqui você tem sim direito. Ela tem direito tanto às casas como a esse valor do aluguel. Que hoje em dia as casas estão alugadas, ela tem esse aluguel, tem que ser repartido entre todos os herdeiros. Exatamente. Agora, Raquel, por que habitualmente as pessoas fazem essa confusão toda? Que você explicou lá no início, né? Sobre essa questão de quem é herdeiro, quem é meieiro, se é por divórcio, se é por separação, se é por morte. Falta informação? Falta, né? Falta tanta coisa, né? Somos uma sociedade que não ensina direito, né, nas escolas. Que não ensina, por exemplo, direito constitucional nas escolas, que deveria ter. E quando eu falo de direito constitucional, eu estou falando de cidadania, né? Eu não estou falando aqui de votação da CPI, não estou falando desses detalhes específicos, não. Veja, existe uma confusão mesmo, Renata, exatamente por conta disso, porque mulheres não eram herdeiras até pouco tempo. Então, mulheres só tinham garantias e direitos com divórcio. Então, como elas não eram herdeiras, como elas não eram sucessoras, elas desconhecem isso. Então, no imaginário social, as regras de separação, as regras de divórcio e separação são iguais às regras de sucessão. Não são. Porque a gente vem de uma sociedade que há pouco tempo, uma mulher que traísse um homem, por exemplo, ela não tinha guarda dos filhos, ela era declarada culpada, ela não tinha nem direito à pensão. Onde só os homens administravam o patrimônio. Isso tem muito pouco tempo, Renata. Não tem pouco tempo na nossa idade, né? Quando a gente conta um ano cronológico. Mas socialmente falando, historicamente falando, isso tem muito pouco tempo. Né? Não tem um século. Um século não é nada. Um século para a transformação social não é muita coisa. Ainda que as leis tenham mudado, você está entendendo? Ainda que as demandas legislativas tenham mudado. E nós somos ainda, que é uma questão importante de se falar, uma sociedade que impõe, através do legislativo, que impõe garantias de direitos humanos. Isso é muito contraditório. Não é uma sociedade que pleiteia garantias de direitos, se tem na seara social a garantia de direitos, e depois o judiciário vai aplicar esse direito que o legislativo garantiu. Não. Nós somos uma sociedade onde o judiciário faz essa garantia de direitos. Entende? Através de mecanismos possíveis pela Constituição. Estou tentando explicar isso aqui de uma forma que as pessoas compreendam, que estejam nos ouvindo, que
Nós temos possíveis mecanismos constitucionais que fazem com que o partido político possa garantir direitos através do judiciário, né? Nós temos o exemplo da equiparação da homofobia e da transfobia ao racismo, por exemplo. Né? Nós temos, por exemplo, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Nós temos, por exemplo, o aborto de mulheres grávidas de fetos anencefálicos. Isso foram garantias de direitos conquistados não pela força social de modificação através do legislativo, que é quem o povo elege para ser seu representante. Sim, sim. E para fazer as leis, né? Partidos que têm como pauta política a busca dos direitos humanos de determinadas minorias, ajuizando ações para fazer com que existam garantias de direitos. Isso é muito sério, porque a gente vive uma sociedade extremamente conflituosa. Sim. Eu não estou dizendo aqui que isso é errado, não. Eu só estou dizendo aqui, só estou demonstrando aqui de forma prática o tipo de sociedade que somos. Então, existem garantias legais que, na prática social, ela não é feita, ela não é garantida. A própria equiparação do homem e a mulher na Constituição. Isso é uma luta histórica, uma luta social, de movimentos sociais, histórica, que foi garantida na Constituição, mas que, na prática, não ocorre. Nem na aplicação do próprio judiciário. Esse é o exemplo, por exemplo, no assunto até que a gente ia falar e que eu vou adiantar, do motivo pelo qual nós temos hoje o CNJ publicando, no fim do ano passado, em outubro, um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Nada mais é esse protocolo de que uma demonstração do sistema de justiça de que os juízes precisam julgar com equidade de gênero, sem estereótipos, que não está fazendo. É o que você estava falando lá na resposta à nossa ouvinte, a Cláudia, de que muitas vezes ela tem medo de buscar os seus direitos, porque quando ela chegar numa audiência e dizer, não, olha, é um ex-namorado que eu abri as portas da minha casa para que ele morasse aqui porque eu fiquei com pena dele, a gente não tem nada, vão olhar para a cara dela e vão rir da cara dela. Então, seria isso essa questão do CNJ que você está trazendo para a gente? O protocolo, Renata, ele surge, o ideal do protocolo, ele surge quando o sistema de justiça, né, em 2018, buscou diversas ações, tá bom? Desenvolveu diversas ações de política de enfrentamento à violência contra a mulher. Tá? O protocolo, né, faz parte da Agenda 2030. O protocolo ele é uma dessas formas de enfrentamento. Tá? Então, assim, tem inúmeras, né, formas de enfrentamento, políticas públicas, tudo. Tem o próprio judiciário hoje, né, o CNJ fiscalizando muito mais a prática dos juízes, né, através de... Existem procedimentos que você pode denunciar determinadas práticas, né? Nós temos aí a edição de inúmeras leis de alguns anos para cá que buscam esse tratamento. Tivemos, esse ano que passou, a própria lei Mariana Ferrer, né? Então, o protocolo ele faz parte disso, né? É um documento formal, né? Advindo de inúmeros estudos que trazem, né, no seu bojo a parte geral, onde o protocolo ensina aos magistrados o que é gênero, o que é sexo, o que são os estereótipos de gênero, né? Enfim. Depois, o protocolo fala de todos os casos, de todas as possibilidades onde os juízes devem se atentar nos julgamentos, né? Então, nós temos a questão do não pagamento, direito das famílias, que eu vou trazer aqui, né? O não pagamento de pensão, considerando como violência patrimonial, como violência psicológica à mulher, né? Considerando a lei de alienação parental como uma forma de perpetuação de violência. O protocolo traz todas essas questões que devem ser analisadas nitidamente pelos juízes.
E ele traz como os juízes devem analisar essas questões. Ou seja, é mais uma forma que o sistema de justiça traz para que, no enfrentamento da violência contra a mulher, porque a violência contra a mulher ela é endêmica, ela é sistêmica. Ela não acontece, como equivocadamente muitas pessoas pontuam, só na esfera criminal. Ela se perpetua em todas as esferas da vida. Então, nas relações previdenciárias, nas relações trabalhistas, né? Mulheres que sofrem assédio por questões de gênero, entende? Nós tivemos há pouco tempo uma juíza na Bahia que deu uma sentença excelente, condenando em dano moral uma empresa por conta de assédio por questão de gênero. Então, é mais uma forma de busca de enfrentamento à violência, né? Porque a violência contra a mulher ela é institucionalizada. Essa risada que o juiz dá, esses julgamentos, esses pré-julgamentos que são feitos, né, do porquê que uma mulher deixou um homem morar na casa dela, tudo isso faz parte de uma violência que está imbricada na nossa formação social do Brasil. Então, a gente precisa de um novo marco civilizatório, né? São tentativas que existem de um novo marco civilizatório, porque a violência só aumenta. E você percebe que cada vez mais que você lança enfrentamentos, você recebe movimentos contrários e você recebe respostas muito mais conservadoras. É verdade. É como se a sociedade não permitisse esse avanço, né? Mas quer permanecer sempre nesse retrocesso que para alguns grupos é ali muito importante porque se mantém com o poder. A manutenção desse grupo. A manutenção de um grupo. Com certeza. Ô, Raquel, tem outras perguntas aqui. A Luzia Almeida, ela pergunta o seguinte, também vai muito ao encontro dessa questão de que você falou de que dessa confusão que as pessoas fazem, mas eu acho que aqui é mais do que isso, porque você também, orientando a Cláudia aqui, você disse para a gente que antigamente a união estável você tinha que ter durante pelo menos 2 anos, e agora não tem mais isso. Então a pergunta da Luísa é a seguinte, após quanto tempo morando junto tem o direito a bens e pensão? Já respondi, né, Luzia? Não tem tempo. Né? A base disso tudo é uma família. Existe uma formação familiar. Se ela está morando junto, ela é uma família. Existe uma família ali que é constituída. Entendeu? Isso é algo que ela precisa debater com ele, porque isso é um tabu. Né? Isso é um tabu. Porque essa mesma sociedade que objetifica mulheres, como a gente fala, a gente não está falando de algo que não existe na prática. A sociedade que objetifica mulheres é essa mesma sociedade, onde homens moram com mulheres, entendem que elas servem para servi-los, cuidar da casa, cuidar dos filhos, se tiver filhos, e quando não mais, eles podem descartá-los. Então, é muito profundo isso. É extremamente profundo isso que a gente está falando. É por isso que não existe a questão do tempo. Entende? Porque se eles foram morar juntos, porque eles são uma família, agora, o que é para eles a definição de família? De família. Eu acho que as dúvidas, elas acabam... Quem disser, eu já vi algumas pessoas, porque a definição de família é X, Y, Z, não está escrito em lei nenhuma. Então, é um critério também subjetivo, porque o que é família para um não é família para outro. Você entende? A construção, ela é uma construção social, ela é uma construção doutrinária do significado de família. E aqui eu entendo que é uma das melhores definições, família é um vir a ser. Família é um devir de pessoas, né? Não está nada formatado do que é uma família. Sim. Então fica aí a orientação para você, Luísa. Raquel, até a Yara está acompanhando aqui a gente pelo Facebook, ela disse assim, escutando isso, o povo aprende, porque o Brasil é um país machista. Estamos engatinhando para o término dessa sofrência. Realmente a gente está engatinhando ainda, né? É muita ilusão achar que eu vou ver
ou minha filha vai ver alguma mudança. Né? Esses dias até uma amiga postou isso e me tocou bastante. Né? Quem planta uma árvore sabendo que não vai se beneficiar daquela sombra, entendeu realmente o que quer viver. Uhum. Então, é um pouco isso, né? Então, a advocacia feminista, né? Essa advocacia que está ganhando espaços agora, né? Poucas pessoas conhecem a existência dessa advocacia feminista, que você sabe que eu já falo dela há alguns anos. Sim. Né, mas ela está começando agora a engatinhar na garantia de direitos, né? Essa luta frente ao CNJ, né? Essa luta frente aos movimentos sociais, isso é uma luta que tem a participação da advocacia feminista, né? Nessa busca de... Porque, veja, até então a gente tinha uma luta muito forte na garantia de alguns direitos, mas não dentro do próprio judiciário atuando nas relações das famílias, entendeu? Nas relações previdenciárias, nas relações trabalhistas. Agora a gente tem, né? A gente tem muito pouco, mas a gente tem. Né? Então, quando eu digo que a gente está engateando, é por isso, porque a gente teve um protocolo ano passado que sequer foi divulgado pelas OABs, sequer foi divulgado pelo próprio sistema de justiça. Né? A maior parte da advocacia, que é uma advocacia elitizada, burguesa, liberal, para essa grande maioria, ela não está interessada nisso. Ela está interessada na manutenção do status quo. E agora a gente está atuando dentro do próprio sistema de justiça. Né? Então, isso é um avanço. Mas é isso, né? A gente não pode se iludir. Eu digo que a gente não pode se iludir até mesmo para a luta continuar. Né? Porque eu não vou ver, tenho certeza que eu não vou ver, todas essas pautas reivindicadas serem maioria, né? Serem vistas de forma como essência social. Né? Nós ainda estamos no espaço, né? Entrando nos espaços, nós ainda estamos lutando nos espaços, estamos nos organizando, a gente precisa se organizar, sim, né? Não existe outra forma de transformação política que ninguém vai fazer a revolução aqui, né? Então vamos ser realistas, que não seja através de organizações políticas, mas a gente está muito nisso. Está muito nisso. Outra pergunta aqui, Raquel, do Ítalo Souza. Ele disse que o pai quer passar a casa para o nome da nova companheira, se isso é possível. Se ele é seu pai, significa que além dessa companheira ele tem filhos, né? Ou só o Ítalo ou outro. Então, ele não pode passar, se é o único bem que ele tem, ele não tem como passar a casa para ela, porque ele vai estar abrindo mão da herança de herdeiros necessários, entendeu? O que significa com isso? Se ele tem outros bens que vão suprir a parte dessa casa na herança para os filhos, não tem problema algum. Não tem problema algum. Agora, ele não pode passar, ele não pode doar, se ele estiver prejudicando algum herdeiro necessário dele. Se ele fizer, primeiro, né, o cartório que for fazer essa doação tem que exigir a autorização desses filhos. Né, porque aí os filhos estariam cientes, estariam concordando com aquela doação. Para começar. Tá? E segundo, os filhos não concordando, e o cartório mesmo assim fazendo, é passível de declaração de nulidade futura, e esse bem vai ter que ser levado à colação. Levado à colação significa que vai ter que ser levado ao inventário do pai para que seja partilhado de forma igual, sem excesso, entendeu? Porque senão ela fica na partilha com uma parte maior. É o que não pode acontecer. Todos têm que ter os herdeiros têm que ter. Exatamente. Os herdeiros necessários são os cônjuges e os filhos e os ascendentes e descendentes, é isso? Se você não tiver filhos, pais e mães concorrem com companheiro, companheira, marido e esposa. Tá? Se tiver filhos, exclui pai e mãe, e são filhos e companheiros. Tá. Irmãos não, porque são colaterais. Colaterais, exatamente. Perfeito. Raquel, eu estou lendo uma para a gente terminar com o nosso papo de hoje, que o tempo já voa, né? Quando o papo é bom, o tempo voa, são 11h52.
Mas queria terminar aqui o nosso papo de hoje. Ao longo desses últimos 2 anos, né, em razão aí da pandemia, aumentou muito o número de divórcios, né? Isso daí, todos os dados, todas as estatísticas demonstram isso, né? Agora, por que eu trouxe esse assunto? Porque a gente tem recebido com muita frequência aqui um tipo de dúvida, porque assim, quando o casal se separa, hoje em dia tem convencionado sobre a questão, é convencionado a questão da guarda compartilhada, né? E aí muita gente, esses dias até conversando com uma conhecida minha, ela disse assim, ela estava indo para uma audiência, né, na vara de família, e aí ela tem um péssimo relacionamento com o ex-marido, e ela disse assim, eu estou muito preocupada porque com certeza eles vão instituir a guarda compartilhada, e aí minhas filhas vão ficar naquele vai e vem, né, uma semana na casa da mãe, uma semana na casa do pai. E aí eu disse assim, peraí, não é bem assim. E não é... Agora, eu queria que você explicasse aí, porque tem muita gente que tem dúvida hoje sobre isso, principalmente por causa do aumento do número de divórcios, Raquel. O que é exatamente a guarda compartilhada? É essa história da criança passar metade do tempo na casa da mãe, metade do tempo na casa do pai, a criança não ter ali uma rotina? O que é exatamente a guarda compartilhada? Não é isso não, né? Não, Renata. Essa também é mais uma dessas... Eu costumo dizer que no direito das famílias existem 2 grandes falácias que perpetuam socialmente e que, obviamente, não é à toa que elas perpetuam socialmente, porque elas são a reprodução desse sistema patriarcal, machista, que é a guarda compartilhada e a alienação parental. Todo mundo sabe falar de guarda compartilhada e alienação parental. Né? Uhum. A criança que fica chateada com o pai ou com a mãe é sinal que está sendo alienada. E o casal que se separa, né, alguém vai dizer, guarda compartilhada agora vai ficar na casa de um, na casa de outro. Gente, por favor, não é. Guarda compartilhada é divisão de decisões e responsabilidades. O grande problema da guarda compartilhada foi quando se instituiu, né, em 2008, 2012, não me lembro agora exatamente, a lei da guarda compartilhada obrigatória. Né? Então, que foi uma resposta extremamente conservadora também, por conta dos avanços das garantias dos direitos das mulheres. Por quê? Porque submete mulheres vítimas de violência à guarda compartilhada. Como é que alguém consegue compartilhar guarda com seu agressor? Consegue então, conviver. Raquel, você é contra a guarda compartilhada? Lógico que não, gente. Lógico que eu não sou. Eu sou super a favor da guarda compartilhada. Eu não sou a favor da guarda compartilhada em um país obrigatório. Em um país como o Brasil, onde é o país que mais mata mulheres no mundo. Uhum. Onde é um país que, por dia, pelo menos 5 mulheres sofrem violência. Uhum. Né? No Rio de Janeiro, né? Num estado. Então, vamos lá. Guarda compartilhada é divisão de decisões e responsabilidades. É só isso. Guarda compartilhada não passa, obrigatoriamente, por divisão de tempo. Uhum. Não passa. Isso significa que o pai e a mãe podem ter guarda compartilhada, cada um morando até em países diferentes. Uhum. Até em estados diferentes. Uhum. Por quê? Porque não tem a ver com o tempo, tem a ver com decisões. Se vai colocar no inglês, se vai colocar na natação, se vai fazer tratamento... com acupuntura. Eu estou viajando aqui, entendeu? Estou dando exemplos que podem acontecer. Né? Tem pai e mãe tem mãe que é antivacina, pai que não é antivacina. É isso, é sobre isso. Uhum. É divisão de responsabilidades e decisões. Aonde vai estudar, se vai no transporte público ou se vai no transporte escolar. Exato. Se agora, por exemplo, um mora, vamos falar aqui de Rio de Janeiro, né? Se um mora em Niterói e o outro mora em Caxias. Uhum. Como é que vai ficar metade do tempo com cada um? Não cabe. Não dá. Mas isso, sabe o que acontece, Renata? Assim que saiu a lei de guarda compartilhada, as grandes empresas de televisão estavam fazendo aqueles programas lindos onde o pai e a mãe moram no mesmo prédio. Entendeu? Assim é mole ter guarda compartilhada e dividindo o tempo. Não é a criança vai um dia para casa de um, vai um dia para casa, porque mora no mesmo prédio, mora no mesmo bairro. Entende? O que não é a realidade, né, Raquel? O que não é. Ninguém se separa e mora no mesmo prédio. Raras são as pessoas que moram no mesmo bairro. E raras são as pessoas... E assim, muitos ex-casais não conseguem nem ao menos conviver,
né? Aquela questão também que a gente já conversou algumas vezes aqui, da parentalidade e da conjugalidade. Eles não são possíveis de entender que tem ali um ser entre eles que vai precisar que eles entrem sempre, que eles conversem, que eles entrem em acordo, porque a criança não tem absolutamente nada a ver com a separação dos pais. Isso só é possível quando se tem uma relação que não é permeada por violência. Exatamente. Entendeu? E as mulheres estão cada vez mais se dando conta do que são violências. Eu não estou falando aqui de violência física, não. Estou falando aqui dessas violências que estão institucionalizadas mesmo, né? A violência psicológica, que é maior, que é a mais comum de todas, é a mais invisibilizada. Né? Então, como é que uma pessoa divide guarda com quem pratica violência, com quem ameaça o tempo inteiro? Você entende? Impossível, isso, claro. Então, assim, isso precisa ser levado ao sistema de justiça. Precisa ser ponderado. Entende? Violência intrafamiliar não é conflito intrafamiliar. Conflito não é um problema. Né? Se um quer colocar numa escola católica, outro quer colocar numa escola que não seja católica, isso vai existir, inclusive, havendo uma relação conjugal. Debates. Não estou falando sobre isso. A gente está falando de pessoas que sofrem, de fato, violência. E que a guarda compartilhada é, comprovadamente, uma forma de perpetuação dessa violência. Sim. Não só contra a mãe, né, mas também que se perpetua para os filhos. Exatamente. Entende? Então, assim, a gente precisa se perguntar, Renata, por que esse número de divórcios está aumentando? Eu tenho uma tese que as pessoas passaram a conviver mais juntas, né, Raquel? Eu não sei se você pensa também nesse sentido. Essa é uma tese do âmbito privado, né, Renata? Quanto mais você convive com uma pessoa, mais a possibilidade de você ter conflito com ela. Né? Isso é uma questão da relação privada mesmo, né? A questão que... Agora, a gente precisa... deveria existir uma pesquisa, né? A gente tem pouquíssimo investimento. Uma pesquisa para entender o que as pessoas entendem que é um casamento. Sim. Por que as pessoas se casam? O que é um casamento? Casamento é uma forma de ascensão social, de aceitação da mulher na sociedade. A gente não pode esquecer disso. É uma convenção social, não é, Raquel? Assim, é uma convenção social violenta. Sim. Não estou falando do seu casamento, né? Não estou falando do âmbito privado. É uma convenção social extremamente violenta. Por exemplo, uma coisa que a gente fala muito na advocacia feminista é consulte uma advogada antes de se casar. Para você entender quais são os seus direitos, para você entender o que significa você trocar de nome. Quem é que sabe o que significa trocar de nome? Se trocar de nome é se tornar propriedade de alguém. Era esse o motivo principal, era passar a linhagem masculina. Né? Mas as pessoas acham que isso é o quê? Que é bonito, você participa. É dado socialmente uma visão do belo, uma visão do aceito. E é isso, muitas pessoas casam por isso, para não se verem à margem. A gente precisa entender muito mais, né, Raquel, sobre essa questão, sobre a constituição, a formação da nossa sociedade, para a gente entender melhor por que determinadas coisas existem, continuam existindo e vão se perpetuar por muitos e muitos anos. Eu acho que é igual a Raquel falou, né? A gente não vai ver uma mudança drástica na sociedade. Acho que as crianças aí de hoje, igual a Raquel falou, a minha filha, a Valentina tem o quê? 8 anos? 6 anos. Provavelmente a Valentina não vai ver também essa mudança na sociedade, que é uma mudança que eu acho que todas nós, né, esperamos que exista, mas a gente vai ainda percorrer um caminho aí de décadas. As crianças hoje, elas estão participando de forma muito mais ativa das construções sociais. Né? Elas estão sendo chamadas a isso, pelo menos é isso que eu tenho visto da forma que eu lido com a vida. Assim. Então, ela é chamada a entender determinadas questões sociais, né? Diferente do que crianças há alguns anos atrás.
A criança hoje ela tem obrigatoriamente, ainda que não seja, ela tem que ser vista como sujeito de direito, assim como a mulher. Mal vem a mulher como sujeito de direito, muito menos a criança. Então ninguém está preocupado com a criança que vai de mochila todo dia para casa de pai, para casa de mamãe, para casa de pai. Eu tenho que ir. Né? Existe hoje na Europa já um movimento, e eu não estou dizendo que é certo ou errado, eu não parei para pesquisar profundamente, um movimento que pontua que as crianças ficam em casa e quem sai são os pais. Quando os pais se separam. A queda da criança, né? E os pais entram para ficar com elas X dias, saem para ficar com elas, entram. Na Europa. Interessante. Então assim, isso é fluxo, né, Renata? É movimento. É fluxo, é movimento. Né? Quando eu digo, minha filha, minha neta, eu não estou falando de algo... eu não estou falando de algo imutável, né? Eu não estou falando de uma barreira que a gente vai romper. Não é isso, né? É um equívoco muito grande a gente achar de que a gente precisa romper uma barreira. Não, não é uma barreira. É um fluxo que a gente precisa seguir. E seguir nessa luta. Porque essa luta, ela vem de muito tempo. Sim. Né? E ela tá crescendo. Ela está nessa crescente. E isso é importante, né? É a manutenção dessa luta. Raquel, a gente já estourou o horário, desculpa te interromper, mas a gente já estourou o horário, são 12:03. Em breve, Raquel Serodi vai estar de volta com a gente no Reclamar Adianta, porque a gente tem muito que aprender com a Raquel. Eu sempre agradeço muito, Raquel, a oportunidade de receber você aqui com a gente no Reclamar Adianta, porque é um aprendizado, de fato, todas as vezes que Raquel participa com a gente aprende aí muito mais sobre por que nós somos a sociedade que nós somos e por que nós chegamos aonde nós chegamos, né? E como a gente pode fazer também para mudar isso. Então, Raquel, mais uma vez, muito obrigada. Desejo aí para você um ano novo aí de muitas realizações, de muita saúde, principalmente, e um ano novo de muito boas notícias. Eu acho que é o que a gente está precisando aí para o nosso país esse ano, né? Que seja um ano com boas notícias, né? Que os últimos 2 anos não foram anos onde nós recebemos boas notícias. É sempre bom ter você com a gente no Reclamar Adianta. Vou me despedindo, pedindo para que você deixe aí contatos, redes sociais, enfim, o que você quiser, o espaço é seu. Renata, eu que agradeço mais um ano, né, que estamos aí juntas. Para mim é um privilégio, extremamente prazeroso poder falar sobre esses assuntos com todos vocês, né? É um assunto que a gente precisa tirar das academias, a gente precisa tirar das rodas de pesquisa e a gente precisa levar para todos. Né? Eu penso que é dessa forma que a gente vai construindo politicamente também uma sociedade que a gente quer. Esse ano é um ano de luta, né, Renata? É um ano de pautas difíceis e duras, a gente sabe disso. É um ano de tentar fazer com que a gente não retroceda ainda mais como sociedade. Aí eu vou dizer, em especial na área que eu atuo, né, na garantia de direitos das mulheres, que está retrocedendo absurdamente. Minhas redes sociais é Raquel Serodi, tenho o escritório Raquel Serodi Advocacia. Estou à disposição para tirar dúvidas sempre. Renata, é sempre um prazer estar aqui, mais um ano juntas. Muito obrigada a todos vocês. A gente que agradece. Beijo grande, Raquel. Até a próxima. Tchau, tchau.